Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 26 de janeiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, quando se acordar, não esqueçam também de fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem. Dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome é que eu e vocês, se perseverarmos, com certeza vamos reinar com o nosso Senhor. Então, não podemos perder mais tempo. Vamos invocar constantemente o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Êxodo 2:11 ao 3:22. Mateus 17:14 ao 27. Salmos 22:1 ao 18. E Provérbios 5:7 ao 14. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque é só através do Espírito que Deus pode dar as suas revelações para cada um de nós, se nós dependermos completamente do Espírito. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações. Aí podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. Alimento diário, o volume você já sabe que é o 4, né? Cuja série é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Oh, que responsabilidade! Eu e vocês temos de cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. E ele diz aqui no título: seja um canal da graça de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem falado bastante a sua palavra e que eu e vocês, com certeza, possamos ser um com o amado falar do irmão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos na segunda semana, cujo título é Habitação de Deus no Espírito. Lembre-se bem disso. A habitação de Deus é no Espírito. Louvado seja Deus. Aí, hoje é quinta-feira, tem vários capítulos e versículos que já lemos, é claro, mas é bom reler novamente e ler com oração. Já lemos muitas vezes, mas esta manhã vamos reler novamente. E diz para mim vocês, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. A nossa suficiência vem de Deus. Não podemos ser irmãos e irmãs que falam, eu tenho capacidade. Não. A nossa suficiência vem de Deus. Então, nós só somos capazes se estivermos no Espírito, em Deus. Louvado seja Deus. São os parágrafos cheios de luz, 6 parágrafos, e ele começa dizendo para mim e vocês o seguinte. Primeiro título, nossa suficiência vem de Deus.
6 parágrafos têm muita luz. E eu começo lendo o seguinte: já vimos como Deus em Cristo, com seu grande poder, nos redimiu, ou seja, nos comprou, e aproximou de si mesmo. Tínhamos um grave problema. Estávamos como? Estávamos mortos, mas por causa do grande amor, que não foi um pequenino amor, foi um grande amor com que nos amou. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Ele nos deu vida, amado. E pela graça fomos, aliás, salvos. Então, que está ali em Efésios, né, capítulo 2, do 1 ao 5, e o versículo 10. Lembre-se, Deus, ele nos amou primeiro. E lembre-se, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs, isso é para mim e vocês. Todos os dias nós estamos sempre debaixo do governo de Deus. Ó Senhor Jesus, agradecendo pelas muitas misericórdias e amor que ele teve com cada um de nós. E ainda, amados, para destruir a inimizade entre judeus e gentios, que nós éramos gentios, incluiu num só corpo os que nele creem. E fez dos dois um novo homem. Lembre-se bem disso. Ou seja, sua obra-prima. Louvado a Deus. Por isso, nesta manhã, eu e vocês temos que estar gratos ao nosso Senhor por muitas misericórdias e esse grande amor que Ele nos ama todos os dias. O Senhor ainda não deixou de nos amar, não, viu, gente? Nos amas todos os dias. Ó Senhor. Aí diz assim, no parágrafo 2 diz uma coisa interessante. Muitos judeus creram no Senhor no dia de Pentecostes e a porta do reino dos céus lhe foi aberta. Posteriormente, essa mesma porta foi aberta aos gentios que creram. Ó Senhor Jesus. Contudo, mesmo sendo crentes, os judeus não conseguiam aceitar os gentios e conviver com eles devido à inimizade que havia entre eles. Por exemplo, que vai dar o exemplo de Pedro, né? Em certa ocasião, comia com os crentes gentios, mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele se afastou do gentio e se uniu aos judeus, por medo dos irmãos da circuncisão. Amados, não deveria haver mais barreiras entre gentios e judeus, já que essa parede de separação foram destruída em Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, também ouçam bem, não pode haver parede entre nós, crentes. O Senhor, ele não faz exceção de nenhum de nós. Então, nós não podemos fazer exceção nem de pessoas, nem de cristão. No parágrafo 3, ele diz o seguinte: Cristo fez a paz entre os que creram. Então, se essa paz foi feita por Cristo, quem sou eu? Quem é você para fazer diferença entre pessoas e entre cristãos? Não, nós temos que ser um com Cristo. E aqui diz o seguinte: não deve haver mais briga, tá vendo? Ou inimizade. O Senhor quer, aqui diz, o Senhor quer transformar tudo e todos em Cristo. Deus quer nos enchermos com Cristo até a plenitude para que todas as coisas sejam encabeçadas por Ele. Então, o que eu e vocês devemos fazer? Deus quer. É nós se abrirmos para Ele nos encher dessa plenitude que é Cristo, Senhor Jesus. Aí aqui no parágrafo 4 dele diz uma coisa interessante. Ele diz, o que a serpente ofereceu a Eva, na verdade, foi a capacidade de, no lugar de Deus, discernir o bem e o mal. Tá vendo? Não precisaria mais de Deus. É o que está acontecendo hoje. Se você ler o Salmo capítulo 2, lá diz bem direitinho. Encaixa direitinho aqui o que o irmão está falando. Olha, quando ela diz, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está lá em Gênesis 3, né? 5, parte B. Quer dizer, no lugar de Deus. Ou seja, o homem não precisaria mais de Deus para discernir o bem e o mal, o certo e errado. Nossa, por isso que aqui diz que, pois Nimrod declarou que o homem não precisava de Deus, mas poderia criar um sistema que provaria sustento, proteção, diversão para viver sem Deus. O homem, amados irmãos e amadas irmãs, ouçam bem essa frasinha aqui. O homem trocou o governo de Deus pelo governo humano, confiando em sua própria capacidade. É isso que nós vemos hoje. O homem
ele confia em si mesmo, não quer confiar mais no Senhor. Mas lembre-se, nós que já cremos no Senhor, vamos lembrar sempre desse versículo de 2 Coríntios 3, 4, 5. A nossa capacidade vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus. Não podemos confiar em nós mesmos, ou seja, em nossa carne. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, nada provém de nós mesmos. Nossa suficiência provém de Deus e não da capacidade oferecida pela serpente à humanidade. E lembre-se, isso nós sabemos que foi uma tragédia que aconteceu, mas graças ao Senhor, porque Ele deu o seu Espírito a cada um de nós. Aí aqui ele fala assim, a letra ainda nos faz confiar em nossa capacidade de falar, pregar e ensinar. Ainda pode ser uma demonstração de sabedoria humana. É verdade. A letra, muitos na letra falam eloquentemente, bem. Mas lembre-se de uma coisa, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser irmãos e irmãs simples, se abrir para Deus para que Ele possa falar, infundir a sua palavra dentro de nós, e nós possamos falar o que Deus está mandando. Não inventar, não ser eloquente, mas ser simples, um espírito contrito e abatido. Amém? Louvado seja Deus. Aí aqui no parágrafo 6 ele diz, quando o homem aceitou a oferta da serpente e caiu, o pecado entrou e com ele a morte. O homem passou a viver na vaidade de seus próprios pensamentos. É isso que nós sabemos que está acontecendo. Quando estamos na nossas vaidades, nosso próprio pensamento, só vem o que não presta. Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, no fim já diz assim, o que Deus quer é usar nossa mente renovada, pois sejamos transformados pela renovação da mente. E assim experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente tem que estar posta no Espírito. Não vamos deixar nossa mente vagando. Vamos colocá-la no Espírito. Como? Clamando o nome do Senhor constantemente. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu vou deixar o meu pontinho, que eu escrevi o seguinte. Amados, o Senhor hoje quer que andemos e vivamos no Espírito. Por isso, Ele quer nos encher-nos com Cristo e sejamos encabeçados por Ele. Então, o ponto é eu e você sermos, se abrir primeiramente para Deus, para que Ele possa nos encher e nós sermos encabeçados por Cristo em toda e em qualquer situação. Amém? Louvado seja Deus. Que tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Está muito cheio de pepita hoje. Jesus é o Senhor. Sim,